Bem, pessoal, então boa tarde, né? Hoje eu pedi para o Cláudio, eu recebi uma, tipo uma matériazinha, um link lá dos meus colegas lá do grupo de pós-doutorado do ITA, mandaram, né? Falaram, olha que ferramenta interessante, chamado Journal Finder, da Elsevier. Aí eu dei uma olhada e tal, né? Achei interessante, e aí pedi para o Cláudio montar um material para a gente discutir, né? Sempre dentro daquela ideia, né? Da gente discutir, trocar ideias, não é uma aula, não é nada disso, né? Não é uma apresentação, é só para a gente discutir e é mais uma forma de facilitar a vida de vocês, minha e de vocês, daqui para frente, né? Vocês vão ver que é o seguinte, todos vocês, né, vão fazer aí uma dissertação de mestrado, daqui a pouco uma tese de doutorado, e vocês vão ver que, na verdade, o foco não é a dissertação nem a tese. Na verdade, o foco é um journal internacional de grande impacto. Esse que é o nosso objetivo final. Tá? O Vitor vai lá fazer o HP dele, parará e tal, mas o que vai acontecer, na verdade, é que ele vai fazer, vai gastar um tempão, vai pesquisar, vai fazer a dissertação dele, e a verdade é que nunca mais ninguém vai ler a dissertação dele, a não ser ele mesmo. Bobear nem ele, né? Vai ficar lá numa prateleira, numa estante, né? Horas e horas de dedicação, de noites mal dormidas, e um material que ninguém nunca mais vai ler, ou porque não vai achar, ou porque não vai entender, ou porque não tem tempo para ler uma dissertação com 100, 200 páginas. Mas o artigo que sairá dessa dissertação, esse sim as pessoas vão ler. Né? Esse sim, aquele artigozinho de 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, esse sim as pessoas vão ler. Né? É esse que nos interessa. E aí, o que acontece é o seguinte, dependendo do assunto que vocês tratarem, se é modelagem matemática, se é computação, existem os journals específicos para cada assunto, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, se o Vitor ele pega a dissertação de mestrado dele, converte para um artigo e manda para um determinado, né, um journal qualquer, sociométricos, não sei o quê. O que acontece é que, se tiver fora do escopo do journal, o journal vai reprovar o trabalho dele. Vai reprovar, não, ele vai mandar um e-mail dizendo, olha, manda para outro lugar porque está fora do escopo aqui do nosso journal. Né? E aí você começa uma longa peregrinação até que o seu trabalho bata em algum lugar que aceite, porque, na verdade, o processo de avaliação, como é que é? Você faz o artigo, passa para o inglês e submete para um journal. Vamos supor, eu mando lá para o European Journal of Operation Research. Ok, mandei para lá. Ele passa por uma primeira triagem para ver realmente se o material escrito, né, do seu artigo está dentro do escopo da revista. Aí, estando dentro do escopo, ele vai para uma primeira revisão, que é chamada de Desk Review. Esse é o primeiro desafio, é passar pelo Desk Review. Né? Então, o Desk Review ele vai ver o quê? Ele vai ver se está dentro da formatação, se cumpriu as regras da submissão, parará, se está com aquele modelo lá do journal, né? Tudo bonitinho. Se as referências estão certinhas e tal. É só meio que uma verificação de forma. Então, isso é o que a gente chama de Desk Review. Então, normalmente, assim, em uma semana, o Desk Review já aprova ou reprova o teu artigo. Olha, está reprovado, não tem nada a ver, então passa pelo Desk Review. Então, assim,
80% dos artigos já ficam reprovados no Desk Review. Aí passou para a próxima etapa, passou pelo Desk Review, aí sim vai para 2, 3 professores, normalmente são 3, que aí realmente vão avaliar o mérito do artigo, o conteúdo, né? Se o que você falou está certo, analisar as fórmulas e etc. e tal. Aí esse processo é que é demorado. Normalmente leva mais de 1 ano, só para avaliar, depois que passa do Desk Review. Então, esse processo de avaliação desses artigão, né, esses artigão de alto impacto, que vem de dissertação, de mestrado, de tese de doutorado, esse é um processo longo, demorado e doloroso. Né? Longo, demorado e doloroso. Demora, do momento que você manda, começa a mandar, até a aprovação final, leva 2, 3 anos. Eu tenho que começar a... Isso eu estou falando, não é do início da pesquisa, isso eu estou falando do artigo pronto. Defendi a minha dissertação, tenho o material pronto, vou submeter. A partir daí, leva 2, 3 anos para o seu artigo sair. Né? Então, quer dizer, se ainda contar o tempo da tua pesquisa, né, 2, 3 anos para trás, a gente está falando que você vai levar 5, 6 anos para publicar qualquer coisa numa revista séria. Né? Então, mas revista séria que eu estou falando é para você, é o que eu estou falando, é para você virar referência para o mundo. Paula vai fazer o mestrado dela no INE, 2 anos, vai pegar aquela pesquisa, converter num artigo, mandar para um journal, aí a gente vai ficar 2, 3 anos batendo cabeça, antes dela ir para o doutorado, aí quando o artigo dela sair, ela não vai virar referência no Rio de Janeiro, virar referência no Brasil, ela vai virar referência no mundo dentro daquele assunto. Né? Vão visitar o artigo dela na Rússia, na Inglaterra, no Japão, vira uma referência mundial. Por isso que é tão difícil aprovar. Né? Então, professor, oi. Uma dúvida que eu fiquei. Nesse caso, o journal ele tem conhecimento, ele produz conhecimentos que já são, ele publica conhecimentos que já são consagrados, mas eles são meio desatualizados, é isso? De certa forma, sim, né? Porque demora tanto. Às vezes não acontece o seguinte também, o cara fica 2 anos com o seu artigo avaliando. Aí, depois dos 2 anos, o cara responde, olha, não está bom não, está reprovado. Depois de 2 anos. Aí as suas referências do seu artigo já estão desatualizadas, porque tinha ali citações de 2020, né, 2019. Aí só em 2022 que o cara reprova o teu artigo, quer dizer, seu artigo já ficou desatualizado. Aí tu tem que pegar, refazer tudo de novo, passar lá no VOS Viewer, ver se saiu alguma coisa nova, sob o risco ainda de alguém ter a tua ideia também e ter conseguido publicar primeiro. Né? Então, quer dizer, não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida. Eu defendi minha tese em 2018, ainda está rodando por aí, já estamos indo para 2020, há 3 anos. Está rodando por aí e vai para um, vai para outro, avaliação, corrige. O próprio artigo do Sapevo, com o professor Simões, nós mandamos a primeira versão em junho de 2018. Então, quer dizer, 18, 19, 20, já passou, já 3 anos que o artigo está rodando. Então, primeiro ele passou por umas 10 revistas que reprovaram, e agora ele parou em uma que a primeira revisão que o cara mandou veio com 30 alterações. Quer dizer, você praticamente faz outro artigo novo, só com as recomendações. Aí a gente foi lá, fez, mandou, aí ele mandou de volta. Não, corrige de novo. Então, quer dizer, mas não isso é com todo mundo. Isso é normal, esse é o processo. Então, onde que essa história aí do Cláudio se encaixa? Essa história, onde que isso tudo, né? Por que eu pedi o Cláudio para fazer mostrar essa ferramenta hoje? Assim, naturalmente o processo já é longo, demorado, né? E doloroso. Então, se houver alguma maneira a gente tentar, pelo menos, encurtar esse processo, melhor.
né? Então, ao invés de ficar que nem eu fiz com o professor Simone, que nós mandamos o artigo do Sapevo para 8 revistas até cair na revista certa. E sair do Desk Review e ir para a revisão realmente de quem interessava. Quer dizer, 8, passamos por 8. Se já tivesse ido direto para a revista certa, talvez não tivesse demorado esses 3 anos, né? Talvez o artigo já tivesse saído, se desde o início a gente já tivesse mandado para ela, né? Para essa que foi agora. Então, existe essa ferramenta que é o Journal Finder, que é um achador, né? Achador de journal. Então, você coloca lá quais são as palavras da tua pesquisa, o assunto, parará, parará, e ele já faz uma pré-triagem de quais são os journals que melhor se encaixam para aquela sua pesquisa. Então, você não dá tanto um tiro no escuro, né? Você já manda para um journal que mais ou menos o escopo tem a ver com a sua pesquisa. Isso é muito bom, né? Isso facilita muito. Minimiza o risco da gente mandar para uma revista que não tem nada a ver com o nosso. Porque às vezes a gente olha pelo nome, né? Pelo nome eu acho que tem a ver. Mas aí quando você vai lá e realmente baixa os artigos da revista, você vê que não tem nada a ver com a sua pesquisa. Aí é por isso que ela reprovou o seu artigo. Entendeu? Então, eu acho que isso aí vai nos ajudar também, vai ajudar todos nós, essa ferramenta aí que o Cláudio vai nos mostrar, vai ajudar todos nós a otimizar esse processo aí de submissão, mas é o que eu estou falando, e isso em grandes journals, né, em grandes periódicos. Não é, o que o Cláudio vai falar não é para artigozinho de congresso, de simpósio, não é isso, é para artigo padrão internacional. Tá? Então vamos lá, Cláudio. Deixa eu ver. Libera aí para eu compartilhar a apresentação. Vai. Show, todo mundo vendo aí? Tranquilo? Tá em branco a tela. É isso mesmo. Que aí eu vou passando a ideia. Sim, não, então show. Tá aqui. É bem isso que o professor falou. Tem som ou não? Não, tem som não, é GIF. Ela tá ali numa boa, escrevendo, né? Tá ali numa boa. Tá meio bolada. Escrevendo o artigo dela, meio bolada, né? Porra, o professor mandou voltar de novo essa merda. Porra, já 10 vezes. Aí a vezes gente se coloca no lugar da história do professor Marcos, por exemplo, que mandou para 8 revistas. Aí imagina você no processo, mandou para uma, recusou, mandou para outra, recusou, mandou para outra, recusou, mandou para outra, recusou, mandou para outra, recusou. E na última que aceita. Cara, isso irrita qualquer um, cara. Tem que ter nervo, cara. É difícil, tem que ter nervo de aço. Tem que ter muita cabeça para não fazer um troço desse. Eu me colocando no lugar, sinceramente, é muita luta. Então, assim, o Journal Finder, ele evita que a gente faça qualquer tipo de crime contra os nossos computadores e contra, sei lá, a unanimidade. Beleza? Então, vamos lá. Journal Finder, você vai encontrar o jornal. Acho que a tradução direta, apesar de ser jornal, eu não gosto muito de usar esse termo, porque a gente fala jornal, a gente lembra de extra, do dia. Jornal é um periódico, né? Internacional. Aí, vamos falando journal, então jornal entre aspas, mas sempre manter em mente que tem essa diferença aí, da Elsevier. Nosso curso aqui, que a gente vai seguir na conversa, a gente vai ver o que é o Journal Finder por definição, como que ele funciona, por que ele é diferenciado, vamos dizer assim, a estrutura, como que você vai usar ele, claro, o famoso mão na massa, a gente acessa, vai dar uma olhada como que ele pega na prática, e, claro, finalizando com a nossa queridíssima conclusão aí. Vamos lá. O que é o Journal Finder? O Journal Finder, ele ajuda a encontrar periódicos mais adequados para a publicação do seu artigo. O que acontece? Se você for muito na tentativa e erro, pode acontecer de você perder bastante tempo até você achar o certo. Você vai achar, mas você ainda vai ter um período de tempo um pouco maior se você não tiver uma ferramenta para te auxiliar com isso. O Journal Finder, ele usa uma tecnologia da Elsevier que se chama Fingerprint Engine, e a gente também vai ver muito esse termo de biometria, né, que eles chamam do que é a biometria e tal. É uma tecnologia toda
Daí você vai. Eu até quebrei um pouco a cabeça para entender o que se trata disso, porque é realmente um negócio diferente que a Elsevier lançou. E ela vai através do vocabulário, né? A Elsevier é a mesma das Scopus, acho que é a mesma das Scopus. É a mesma, né? Então, é a mesma das Scopus, então a base de dados é muito grande. Ela vai associar o que você está escrevendo com o banco de dados todo das Scopus e de outras bases de dados que a Elsevier tem e vai te retornar qual é o melhor por meio de inteligência de mineração de texto, inteligência artificial usando o texto, e vai fazer as associações nos bancos de dados para ver qual é o journal que melhor se encaixa no que você está escrevendo, certo? Então, basicamente, o Journal Finder é isso. É uma ferramenta de pesquisa com inteligência artificial que vai associar os textos dos bancos de dados das Scopus e de todas as bases de dados da Elsevier com o que você está escrevendo para te retornar o melhor journal. Em síntese, é isso. Mas como que funciona essa parada toda? Bom, o Journal Finder ele usa pesquisa semântica, né? Então ele pega os vocábulos de tudo que você está fazendo, está digitando lá multicritério, ou mineração, o que o Pablo está fazendo lá, mineração de... Acho que é de direito também que você está fazendo. Urbana, isso. Mineração urbana, enfim. Ele vai captar todas essas palavras suas e vai associar, se eu não me engano, acho que eles também construíram isso com machine learning. Então, o sistema ele aprendeu cada palavra e como que ele vai associar com cada base do texto que está lá e vai te retornar de acordo com o que você está escrevendo. Então, também tem muito a ver a forma como você escreve o artigo, certo? Para ele conseguir identificar do que se trata. Ele usa a LNP, que é o processamento de linguagem natural. Ele extrai o texto que tu tem, pega todos os conceitos-chave e cruza com as bases de dados que ele tem lá, para depois te retornar o que é. E esse índice que ele faz a partir desse cruzamento, ele chama, o pessoal da Elsevier chama de impressão digital, de fingerprint. Essa é a tecnologia deles. É o Fingerprint Engine, o motor de impressão digital. Tipo, é um termo, claro, ninguém vai botar o dedo na tela do computador, alguma coisa assim, mas é como eles se referem com o resultado do seu texto, certo? Ele é um sistema de back-end de análise de textos de documentos científicos, né? Se você colocar outra coisa, provavelmente ele não vai te retornar resultados coerentes. Então, conforme você insere, você faz esse input de dados, ele retorna, ele cria índices de termos ponderados que definem o texto. E essa definição do texto é que eles chamam de impressão digital. Então, se surgir, conforme for mexendo na ferramenta, a impressão digital, o seu fingerprint. Seu fingerprint é o índice que retornou do que você colocou. Se você botou lá coisas de multicritério, retornou os journals de multicritério. Esse é o seu fingerprint, beleza? Aí o Journal Finder, ele compara a impressão digital do seu resumo com as principais impressões digitais de todos os artigos das Scopus e recomenda até 50 dos periódicos mais relevantes que você considerar. É interessante que você consegue alterar esse valor também. Conforme a gente for usando, vai ver que ele é uma ferramenta bem completa até. Bom, o fluxo de uso. Não tem muito segredo, sem sério título, resumo. Tem umas opções a mais, de palavra-chave e tudo mais. Você vai clicar em Find Journals e vai aparecer uma lista, literalmente igual ao Google. Vai retornar uma lista de acordo com relevância, o que mais tem a ver com o que você escreveu. E você vai selecionar o que mais se aplica, você lê, enfim. Você já vai ter vários resultados que vão te poupar muito tempo se você fizesse só na tentativa e erro, certo? Bom, continuando, como que é a estrutura da pesquisa? É o paper title, tem sério título, o abstract, resumo. Eu botei uma parte para a gente dar uma olhada nesse Don't Have Your Abstract, que a própria Elsevier separou para a gente poder aprender a usar a ferramenta. Ele dá uns textos aleatórios da base deles mesmo e já preenche automaticamente. Você consegue ver como funciona sem precisar botar um artigo seu ou procurar de alguém, caso você cometa qualquer tipo de equívoco. Essa parte é para justamente a gente aprender. Keywords são as palavras-chave. Field of Research, quais são os campos da pesquisa, o que você está inserindo. E o Refine Your Search, aqui que a gente vai conseguir realmente ver se vai valer a pena usar essa ferramenta ou não. Porque até aqui, se você colocar sem refinar a sua pesquisa, ele vai retornar bastante resultado. Então, apesar da ferramenta ser inteligente, não é coerente a gente só jogar o artigo, clicar em Find Journals e acabou. Não, tem a parte do Refine Your Search que a gente consegue realmente manter a nossa usabilidade do Journal Finder bem eficiente. Bom, tem aqui o Don't Have an Abstract, que inclusive eu pretendo usar aqui quando a gente for acessar o site, que ele já retorna alguns samples, alguns artigos simples deles mesmo, que você clica e ele já preenche tudo automaticamente, que a finalidade é justamente você aprender como que usa.
ter alguma dificuldade e tal, aí ele já vai estar extremamente correto e você vai ver como que é a dinâmica da ferramenta sem você precisar colocar um seu. Se você quiser colocar o teu, também não tem problema nenhum. É porque aqui já vai estar na web, você só clica e resolve, não precisa subir nada. Certo? Então, essa aqui é que é o coração da coisa, Refine Your Research. Né? Você já inseriu o título, já colocou o resumo, já colocou as palavras-chave, já colocou tudo que precisa para dar o Find Your Journals, mas o que vai conseguir realmente refinar com o que você quer, com o que você precisa, na verdade, né, onde você tem que publicar, é aqui, nesse Refine Your Research. Tem uma série de filtros que, inclusive, eu bati bastante cabeça para entender, porque é uma coisa bem 150% acadêmica, várias terminologias que eu nem conhecia, mas que, quando você para ver, tem bastante sentido cada um desses botões, cada uma dessas funcionalidades, certo? Vamos lá. Refine Your Research. Tem a Publication Type, o tipo da publicação, que ele separa entre Gold Open Access ou assinatura. Né? Acho que tem a ver com o que o professor falou no início, porque leva 2 anos, 3 anos, e isso é pela subscription. Mas, pelo que eu entendi, tem outros journals que, se você pagar, acho que vai mais rápido. Eu não sei se procede isso, professor. Você pode estar me corrigindo. Então, alguns são pagos. Aí você paga e vai mais rápido, mas assim, são valores expressivos. Eu vi que tinha uns de 2.400 euros. Isso, 2.000 euros, 3.000 euros. Coisa bem nesse naipe. E você pode selecionar se você quer que apareça esses que são pagos, se você quer que apareça os dois, ou se você quer que apareça só os gratuitos. É só você mudar aqui os botões, não tem problema nenhum quanto a isso. E tem as explicações aí que eu coloquei. Necessário pagar uma taxa e tal, as assinaturas são gratuitos. E tem esse período de embargo, né? Que vai de 2 anos, 3 anos, e, enfim, variando de journal para journal. Tem o Journal Impact, que ele é uma métrica, né? Ele separa entre Site Score e Impact Factor, que é o seguinte. São métricas do número de vezes que um artigo ele foi citado em média nesse periódico. Então, assim, eles são indicadores de relevância. Você pode colocar, por exemplo, como está aqui, antes de tirar o print, eu desci um pouquinho para mostrar que isso aqui é manipulável. Você pode colocar 10, mais de 10, ou maior do que 10, menos. Você consegue refinar, através do Journal Impact, quais os periódicos que você quer que apareça, separado por relevância, certo? O Site Score mede as citações recebidas por documento publicado na revista, com base em documentos de 3 anos anteriores das cópias. E o Impact Factor ele mede o número de vezes que um artigo médio foi citado em um journal específico. Né? Então, assim, essa métrica, junto do Site Score e do Impact Factor, ela separa por relevância daquele journal quantas vezes foram publicados artigos de alta relevância, ou seja, você ainda consegue ver, conforme você está refinando, se você quer publicar em algo extremamente de algo de extrema relevância, logo você sabe que vai levar mais tempo, vai ser uma coisa mais difícil, mas você seleciona esse tipo de coisa, ou você diminui também o nível de relevância, apesar de ser um journal, certo? E você consegue alterar todos esses valores aqui. Tem também o Review e Publication Time, que é o seguinte, segundo a própria Elsevier, cada revista precisa de um tempo para verificar sua submissão e revisar o seu trabalho antes de publicá-lo. Os valores eles são baseados na média dos trabalhos enviados por periódico, certo? Então é o seguinte, eles separam isso em 2 etapas, que é o Time to First Decision e o Time to Publication. O Time to First Decision, ele é o tempo da submissão da sua defesa, da sua tese, do seu manuscrito, até a decisão inicial do artigo, e isso é separado em semanas, certo? E tem o Time to Publication, que é o tempo entre a aceitação do que você enviou e a primeira aparição do artigo, com um DOI já, em semanas. Ou seja, esses dois aí é o tempo de você enviar, quanto tempo ficou em aguardo, quanto aceitou e em quanto tempo ele foi aceito, certo? E aqui você consegue separar também tudo isso em semanas, que ele vai até 52 ou mais semanas, certo? Bom, só para lembrar aqui, o exemplo que eu usei é esse aí, The Role of Marketeers in Cross-Cultural Business-to-Business Relationships, que ele é um sample da própria Elsevier. Você vai clicar lá se você não tem nenhum artigo. Ele é um dos exemplos que você tem para você usar e aprender como que funciona essa ferramenta sem precisar usar outro artigo. E é uma coisa até extremamente rápida de ser feita, né? Bom, a estrutura dos resultados que eu usei daquilo ali. Aí, aqui que você vai conseguir, depois que você refinou sua pesquisa, aqui que você vai bater o olho e vai falar se vale a pena ou não colocar naquilo ali.
E daí tem várias outras terminologias também. Text Match Score, Site Score, Impact Factor, Acceptance Rate, aí tem o Time to First, blá, 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 blá. A maioria aqui, eu já falei aqui nos outros slides. Por exemplo, Impact Factor, Site Score, o Embargo Period. Mas aqui tem umas outras coisas que não foram citadas, que aparecem assim que você termina de fazer a sua pesquisa, certo? Por exemplo, tem a Subject Area, Recent Articles e o Journal Scope. Aqui você, assim que você acaba de fazer a sua pesquisa, ele aparece um resumo de que área que é, quais artigos foram recentes daquele journal e o escopo do jornal. Você bate o olho e você vê do que se trata por ali. The International Journal of Educational Research, Published, blá, blá, blá. Por exemplo, esse aqui é do ramo da educação. Então, tem que ter um contexto relacionado com ali, papapá. Enfim, cada journal tem o seu escopo e você, lendo, você consegue entender se realmente tem a ver com o que você está procurando ou não, certo? Continuando, você também consegue ver por gráficos, quando você se aprofunda no journal, sobre o fator de impacto dele. Apareceu lá 1.6, aí tem aqui nos anos anteriores, como que se realmente está com relevância, se não, tem a porcentagem. Isso vale também para o Impact Factor, para o ranking. Você consegue ver realmente você destrincha o journal e você consegue separar ele junto com a ferramenta que já é inteligente e você usa também se realmente é interessante para você publicar naquilo ali. Então, ele consegue te dar uma visão muito, muito rápida e muito inteligente do que você está tratando. Isso realmente faz você ganhar muito tempo mesmo. O Acceptance Rate também, tudo separado por ano. Aí você geralmente coloca os 5 anos anteriores em relação a isso. Você pode até pesquisar mais sobre, mas aí você tem que entrar em contato com o journal. Tem a lista de preços, dependendo do que você está fazendo. Também tem... Cada journal tem a sua regra relacionada ao tempo de embargo. Então, o próprio Journal Finder ele já te redireciona para o link, se você quiser saber mais sobre isso. Ele deixa umas informações mais ou menos resumidas sobre aquele journal, mas você consegue entrar e ver melhor do que se trata, se realmente vale a pena você colocar ou não. Mas, assim, só do trabalho do journal já ter te indicado do Journal Finder ter te indicado uma série de journals que tem, em algum ponto, já tem a ver com o que você está escrevendo, isso já te poupa bastante tempo. Sabe? Você já não está partindo do zero, você já está partindo de um ponto com um direcionamento, você já tem uma bússola, sabe? Vamos dizer assim. E esse é o grande X da questão do Journal Finder, certo? Você consegue ver os downloads também em nível mundial, do que se trata. Nesse artigo aí que eu coloquei aqui do journal publicado, como o professor Marcos falou, isso aí é nível mundial, cara, na China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, sei lá, mano. A galera toda vai naquele journal, porque é um journal sério, de referência, o pessoal vai e baixa. Então, realmente, parece que esse aqui é um journal de grande referência. Então, se eu estivesse escrevendo um artigo na área da educação e fosse publicar aí, eu tentaria aplicar para esse journal, porque procede realmente toda a relevância que ele está falando que tem, certo? Tem também você consegue ver, como eu mencionei anteriormente, você consegue ver se tem qualquer outro tipo de dados a mais e outras métricas dentro do próprio site do journal. E isso o Journal Finder já te disponibiliza se você quiser saber mais. Então, você consegue navegar com muito mais facilidade, porque você já tem as informações separadas. Se você quiser se aprofundar mais, você entra no site e está tudo tranquilo quanto a isso também, certo? Bora então para o Mão na Massa, vamos ver como que funciona isso aí. Só entrar em journalfinder.elsevier.com. Vou jogar aqui no chat para ficar melhor aqui. Journal Finder. Vou entrar aqui no meu também. Beleza. Show. Todo mundo vendo aí o navegador? Sim, aqui tá. Teu navegador Consegui. Não, tô vendo o teu tá no teu slide. apresentação. Tô vendo teus slides também. E agora? Com a malhetinha aí. Agora tá. foi. Entendi outra pergunta. Beleza. Agora sim. Bom, página inicial é essa aqui, vocês podem ver, não tem muito segredo, ela é extremamente intuitiva.
Você coloca aí o title, o abstract, as palavras-chave, os campos da pesquisa. E aqui é o refine, que é o coração da parada. Apesar de estar tão pequenininho aqui, conforme você entende a ferramenta, você vê que isso aqui é de extrema relevância. Aí, como que eu, bom, não tenho nenhum artigo aqui, eu quero aprender como que faz. Vem aqui, don't have an abstract, e você seleciona um desses três aqui, sei lá, vamos botar nesse mesmo que eu usei de exemplo. Ele já preenche automaticamente para você ver como funciona. Já vem aqui a Field of Research, as palavras-chave. E aqui, refinando. Vamos supor, pô, eu não tenho dinheiro, então eu vou tirar isso aqui. Aí deixa só isso aqui. Aí muda aqui, eu quero impacto até 6, um impact factor aqui de 8. Isso aqui eu não quero nada acima de 30 semanas. E o tempo de publicação eu vou botar aqui 25. Beleza. Aí, find journals. Essa história de fator de impacto, índice H, depois eu explico para vocês com calma. Tudo isso são métricas, né? São indicadores que mostram a relevância daquele artigo, entendeu? Então, o índice H não é do artigo, o índice H é do pesquisador que publicou aquele artigo. Então, tem pesquisador que tem índice H7, tem outro que tem índice H20, tem outro que tem, entendeu? O índice H é do pesquisador. Então, tem lá uma métrica, é porque não é o nosso escopo aqui agora, mas depois eu explico para vocês. O fator de impacto não, o fator de impacto realmente é do artigo, que aí tem a ver o quanto o artigo está sendo referenciado por outros pesquisadores. E aí, quanto mais referenciado o artigo for, maior o fator de impacto dele, né? Quer dizer que é um artigo realmente relevante, que as pessoas estão referenciando, etc. e tal, né? Isso aí dá margem a uma longa discussão, porque, na verdade, é aquela história, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quando você vai escrever uma dissertação, uma tese, você quer, obviamente, todo mundo pega os artigos com maior fator de impacto, né? Só que é aquela história, né? Todo mundo pega os artigos com maior fator de impacto. Aí ele que já tem um fator de impacto alto, fica mais alto ainda e faz com que mais pessoas citem ele. Então, né? Então, tem que ter um pouco de bom senso também, porque às vezes você tem um journal que não tem, na verdade, correção, o fator de impacto não é do artigo, o fator de impacto é do journal. Mas, às vezes, você tem um journal que não tem um fator de impacto tão alto, mas pode ser que ele tenha algum trecho interessante para a sua pesquisa, e mesmo sem ser o fator de impacto ser tão alto, muitas vezes você tem trabalhos muito bons. O negócio é esse, é que há uma tendência natural de que quando você tem um journal com alto fator de impacto, ele fica com um fator de impacto cada vez mais alto, porque todo mundo coloca ele sem pensar, para dizer que a sua pesquisa está baseada em cima de journals de altíssima relevância. Mas tu não está nem aí se o artigo foi bom ou ruim. Na verdade, você foi lá e pegou um journal com alto fator de impacto para ninguém te encher o saco no teu trabalho, né? Então, né, tem essa questão. É um indicador, mas a gente tem que saber interpretar esses indicadores. Aí, segundo essas restrições que eu coloquei ali quando estava refinando a pesquisa, me retornou 26 journals que deram match com o paper. Se eu ver nesse primeiro aqui, quando você clica, ele aparece aqui, ó, a área do que se trata o assunto, os últimos artigos publicados, o escopo do journal. Aí você consegue ver os tipos da publicação, como que você submete o seu manuscrito, certo? E, claro, cada journal tem seu conjunto de regras, né? Apesar da gente já ter um padrão mais ou menos estabilizado, cada um tem uma peculiaridade diferente. É interessante a gente saber como está submetendo. E o Journal Finder permite que a gente veja isso vendo aqui, ó, por exemplo, no Journal Website. Ou então, se a gente quiser ver com mais clareza o Site Score, por exemplo, ele aparece aqui, ó, cookie, tranquilo. Site Score, o que é isso aqui, ó. Você consegue navegar, ó, o que é cada um.
sobre o site score, o que é a legenda, as métricas, definição, tem tudo aqui. É uma parada realmente para parar, ver. A princípio, eu quebrei um pouco a cabeça para entender e ainda não consegui entender com clareza a influência de cada um, mas a gente consegue perceber, como o professor falou, as métricas de cada um, a relevância de cada um, o fator de impacto, o tempo e etc, 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 etc. E você vai descendo, eita, voltou. Você vai descendo e aparece vários journals que tem alguma coisa a ver, extremamente a ver, né? Porque a ferramenta é bastante inteligente, com o que você escreveu. Você vai vendo. O que tem a ver? Esse aqui tem o list price, se tu quiser. Aqui aparece, por exemplo, várias revistas que aceitam tanto pagamento quanto deixar a inscrição. Por isso que está aparecendo essas aqui também, apesar do filtro de eu ter colocado só as de inscrição. Então, se tu tiver alguma grana aí e quiser pagar também, vai acelerar um pouco o processo. Mas é aquelas coisas, né? Você vai vendo? Fator de impacto. Em síntese, é uma ferramenta até extremamente simples de usar. O que vai tornar a busca eficiente é a gente entender as métricas mesmo, como o professor falou, para ter o senso de colocar algo, não só porque está em alta que a gente vai colocar, mas é isso. Você tem o seu artigo, publicou lá o título, o resumo, especificou tudo direitinho, refinou sua pesquisa legal. Se não refinar, vai aparecer muito resultado e, no fim das contas, você também não vai aproveitar a ferramenta como ela deve ser aproveitada, certo? E você consegue. Clicou aqui, Submit. Aí tem que entrar na conta do journal que tu tá vendo, ou você entra no site dele antes. E você consegue ver as informações referentes a ele. Olha lá. Submit your paper. Esse aqui, por exemplo, tem o suporte aberto. Ver os artigos e tal, site score, publicações relacionadas. Enfim, se você se interessou, o próprio Journal Finder, o Journals, você vai, ele já te retorna uma página boa e você consegue refinar melhor a sua decisão. Se você vai selecionar aquele ali ou se você vai procurar outro. Que, na verdade, aparece bastantes opções, apesar das restrições, certo? Em síntese, a ideia disso é você otimizar seu tempo, para você não ficar na tentativa e erro cega, né? Não que você não vai tentar e errar só porque você está usando o Journal Finder, não, mas vai reduzir muito a quantidade de erros seus. O Journal Finder ele minimiza os erros. Você já tem uma diretriz inteligente que te dá um filtro com todos os journals que tem alguma coisa a ver com o que você escreveu lá, certo? De alguma forma ele identificou a chance de ser aprovado, vamos dizer assim, sabe? Vamos botar em brutas linhas. Então, quando você usa esse tipo de ferramenta, é uma forma de você até otimizar o seu tempo, valorizar o seu tempo, né? Porque você vai conseguir focar no que realmente importa, que é a sua pesquisa, o que você está desenvolvendo. Então, o Journal Finder é extremamente interessante mesmo, é de grande relevância isso aqui, eu adorei entender isso aqui, eu quebrei a cabeça, mas adorei entender isso aqui, porque já fica guardado aí na nossa maleta, certo? E, no fim das contas, não tem por que a gente não querer aprender a usar, né? Na vida não existe nada a temer, mas é entender. Já dizia aí a rainha da radioatividade, a Mary Curie. Então, fica aí a ideia para a gente utilizar, porque no fim das contas, é como o professor sempre fala, né? O tempo não volta. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar e usar da melhor forma possível, sem sombra de dúvidas, a gente vai estar sendo extremamente eficiente. Obrigado, Cláudio. Pô, sensacional. Então... Eu, se fosse fazer esse tipo de pesquisa na mão, certamente ia demorar bastante tempo. Pois é, e é o que eu falei, às vezes você manda para um journal, manda para Applied Software Computing. Aí leva 3 meses, aí vem, reprovado. Aí manda para Soft Computing, a SOCO. Aí leva uns 4 meses, aí vem, reprovado. Aí tu manda para o European Journal of Preparation Research. Aí leva 6 meses. Aí, daqui a pouco, você está com um artigo na mão, que foi a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado. Você está com o artigo na sua mão há 2 anos e não conseguiu mandar para lugar nenhum. Não porque o trabalho seja ruim, mas sim porque você não conseguiu achar o lugar certo para mandar ele, né? E aí começa a ficar um estudo desatualizado. Então, tem 2 riscos, né? Tem 2 problemas. O primeiro é que fica desatualizado. E isso é mal visto. Quando você coloca um artigo, eu até sempre falo isso para meus alunos de TCC, né? Olha,
vai referenciar artigo, tem que ser dos últimos 5 anos. Tem que ser de 2014, 15 para cá. Não tem essa de referenciar artigo de 2014, de 2004, 98. Pô, 98 o mundo era outro. Entendeu? Tem que referenciar artigo recente. Então, aí você já começa a ficar com um problema, que o tempo vai passando, o teu artigo já começa a ficar desatualizado. Aí você já tem que fazer uma outra busca novamente, lá no VOS Viewer e tal, né, para ver se já tem algum estudo mais recente, e etc. E ainda tem um risco de alguém ter uma ideia parecida com a sua, né, e conseguir publicar antes. Então, quer dizer, então tem esses problemas, né? Então, acho que esse Journal Finder, ele meio que nos ajuda nesse processo que, em maior ou menor grau, todos vocês vão passar por isso, né? Todos vocês vão passar, não tem jeito, né? Para você se tornar um pesquisador respeitado, um pesquisador, você tem que ter um journal numa dessas revistas de grande impacto, né? Às vezes eu fico vendo alguns colegas, né, eu falo assim, pô, eu não entendo para que o cara faz mestrado, doutorado. O cara faz o doutorado, defende e desaparece. E não, nunca mais volta, aí não faz o artigo da tese. Eu falo, gente, a tese, você faz uma tese de 500 páginas, ninguém vai ler a sua tese, pô. Muito difícil, entendeu? Eu acho que o cara lá na China vai saber que tem um brazuca que fez uma tese explicando que o parafuso... Nem vai saber, pô. A joia da coroa, a cereja do bolo é o artigo que sai da sua tese. É isso que vai lhe tornar um pesquisador conhecido, respeitado. É isso que vai agregar para você. É o artigo que sai da tese, é o artigo que sai da dissertação. Então, assim, eu acho que vai ser um momento que todos vocês vão passar por isso. E agora as universidades, lá no IME, na UF, a regra já está assim, né? Você só se forma se tiver o artigo aprovado, né? Então, só pega seu diploma, tudo bem, tu pode ir lá, defende e tal, mas o diploma só sai se tiver o artigo aprovado no journal. Senão, você não pega seu diploma, né? Então, que eu acho uma coisa boa, tem que fazer isso mesmo, né? É um indicador importante para a própria pessoa, para a universidade, né? É um indicador importante. Bem, então é isso. Obrigado, Cláudio. Alguém quer falar alguma coisa? Então, encerramos aí. Não, só agradecer mesmo. Só agradecer. Só agradecer. Então, Pô, eu sempre que surge um negócio desse, fico pensando como seria na mão, né, cara? Que bom que a gente não vai ter... Pois é. Vai ter que passar por isso. Só agradecer. Geração privilegiada. Porque na prática, como é que eu fazia? Forçar. Eu cansei de fazer isso. Eu ia lá na Elsevier Journals, aí aparecia uma rela para mim de 50 nomes. Porque, né, a Elsevier tem lá centenas de journals. Aí eu ficava assim meia hora igual um babaca olhando. Deixa eu ver um nome bonitinho, que tem a ver com PO. Aí, esse aqui. Operation, Research and Economics. Vamos tentar esse aqui. É assim que eu ia, pô. Até funcionar. Até funcionar. A gente iria também, se a gente não soubesse isso. Provavelmente exatamente. Não, pois é, você, né? Você vai lá, journals, aí você tem uma lista com 200 journals, tu dá uma... Não, Mathematics, não sei o quê. Não, isso aqui não. Biologia... Não, biologia eu tenho certeza que não é. Eu se mandar e fui ser aprovado, né? Anthropology e não sei o quê. Aí não, antropologia não é. Aí, se tiver um nome com ambiguidade, tu já chora, né? Tu fala assim, pô, vou ter que olhar os dois. Ali, decision making, não sei o quê. Decision making. Decision, pode ser que decision. Pode ser que tenha a ver. Aí tu já fica sem tua nota. Entendeu? Aí chega uma hora que tu enche o saco e fala, eu vou mandar para esse aqui. Aí, Operation, Result, and Decision, não sei o quê. Aí você manda, e uma semana depois vem, olha, infelizmente,
o seu artigo está fora do escopo. Deixa eu ver se eu acho até um e-mail aqui para vocês verem como é que eles respondem. Espera aí. Só para... Pelo menos ainda responde, né? Pior quando nem É feedback tu triste, hein, recebe. professor? O que Pô, é depois perder um tempo, perde um tempão depois, pô, não tem como, não tá dentro do mas é contexto. assim, pô. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui um... Deixa eu ver se eu acho aqui. É triste a pesquisa e a resposta, né? Computing. Aí, Cláudio, nessa semana eu posso te perturbar um pouquinho para pegar os bisus dessas apresentações, cara? Claro, cara. Estamos aí sempre. Só chamar. Show. Tem terror, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu acho aqui para vocês. Só para ilustrar, né? Ah, teve um que eu mandei para uma revista da Escandinávia, Scandinavian, não sei o quê, Scandinavian Journal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Review. Deixa eu achar um aqui para... mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, your submission. Achei aqui. Vou mostrar aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, quando a gente submete, só aproveitar aqui para mostrar para vocês. Compartilha aí, Cláudio.
Por exemplo, eu fiz um com uma colega lá da UF. Você vai lá, submete, ou na Emerald, ou na Elsevier, qualquer uma, aí aparece assim, ó. Aí você recebe um e-mail assim, ó. Olha lá, ó. Então tá, ó, essa foi da Elsevier, ó, né? Uma das revistas, né? Uma das centenas de revistas. Então tá ali, ó, foi a Mara que submeteu, ó. Electromore, a new multi-criterion sorting method with ordinal weight input and multiple decision makers. Né? Parará. Aí mandou lá, prezada senhora Mara Regina dos Santos, sua submissão, papapá, lá, 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 lá. Então ele está dizendo ali, ele agradeceu, né? Ela submeteu, ele agradeceu, falou, beleza, vou dar uma olhada. Né? Aí depois veio o resultado. Deixa eu ver se eu consigo achar o resultado aqui. Só que ela submeteu, deixa eu ver se eu vejo o resultado aqui. Esse foi o ES iTrack Expert Systems with Applications. Expert Systems. Vou botar aqui para ver se vai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que track, mas... Expert Systems with Applications. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que achei aqui. Esse aqui não.
Pô, tem milhões desses e-mails aqui, agora eu não consigo achar. Tá aqui, peraí. Ah, já achei. Ó, esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui foi um que nós mandamos no ano passado. E, ó, não passou nem pelo... Não, passou pelo Desk Review, sim. A revista é uma revista só, International Journal of Analytic Hierarchy Process. Tá bem, peraí. Eu tenho um artigo usando o método HP. Então, mesmo sem usar o Journal Finder, provavelmente o International Journal of Analytic Hierarchy Process deve estar dentro do escopo. Né? Aparentemente. Aí, sim. é um journal só de AHP. Então, aí nós fomos e mandamos para lá. Aí, naturalmente, que passou pelo Desk Review. O Desk Review olhou, né? Falou, não, tá dentro do escopo, tá? E aí foi para avaliação, né? Então, aí ele falou, you have, tanana, aí our decision to decline, seco, uma porrada seca. Caraca. Nossa decisão é declinada a submissão. A gente decidiu negar, só isso. Obrigado, valeu. Negado, ficar para a próxima, tapinha nas costas, né? E sem coração mesmo. Aí tem uns que ainda... Tchau, né? Tem uns que ainda colocam algumas considerações, né? Melhora isso, melhora aquilo. Tem outros que ainda não colocam nada. Não, está reprovado e acabou. Né? Então... Dar feedback ainda é bom. Agora, só falar que negou sem falar nada... Então, esse aqui ainda passou pelo Desk Review relativamente fácil, a gente não perdeu muito tempo, porque o assunto era mais ou menos óbvio, né? A gente utilizou o método HP e a revista era uma revista só sobre o método HP. Então aí não caiu nesse problema aí que o Cláudio mostrou, né? Agora, deixa eu ver uma que não tem, deixa eu ver se eu acho aqui uma que foi fora do escopo. Para vocês, se eu consigo achar aqui, peraí. Acontece muito também, a gente manda ele, olha, eu vou negar porque... Aqui, peraí. Eu vou negar porque está fora do... Esse artigo não tem nada a ver aqui com a nossa revista. Deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Não. Agora eu não estou achando. Bem, deixa para lá. Mas é assim, você manda aí um dia, uma semana depois, ele fala, olha, o artigo está reprovado porque está fora do escopo da revista. Aí você passa 3, 4, 5 vezes até ir para uma e avaliarem, e no final pode vir essa porrada igual veio, né? Olha, infelizmente eu li, mas não vai dar. Né? Então, tá bom. Então, Cláudio, obrigado aí mais uma vez. E aí, semana que vem, então aí de manhã eu vou dar aula lá com o Tiago, né? À tarde é o quê, hein? A gente já viu que eu esqueci. Sei que final de semana que vem tem o workshop do Vico. Esse eu acho que é no domingo de manhã.
O professor, falando em workshop do Vico, eu tava procurando lá videoaula no YouTube e não achei. Eu vou dar uma olhada Tá lá lá. Não sei se tá lá no canal do senhor já. Alguém achou aí? Não, eu não encontrei o Vico e também não achei a NP do Super Decision. Acho que é só o vídeo, mas o material tá lá. Vou dar uma olhada lá. Então, semana que vem aí, a gente tem sábado à domingo. tarde, o Igor ficou de falar no método Wings. De manhã a gente vai fazer o workshop do método Vico. E no domingo à tarde, o Vitor vai falar no IPython. Professor, sábado de manhã Sábado de manhã é o curso É o lá curso. do Thiago. Tá, eu vou falar o quê? 10 horas ou 4 horas? Você vai falar 4 horas da tarde do domingo, do IPython. Tá, vamos falar no... Eu vou colocar já o meu aí, mas tem mais o do Igor, que eu não coloquei ainda aqui no calendário. E qual outro? Peraí. Sábado de manhã é o curso do Thiago. Sim, à tarde é o Igor. À tarde é o Igor. Método Wings. Wings, asa. Ah, tá. Achei que fosse o Vico. Não. Sábado à tarde o método Wings. Aí domingo de manhã é o workshop do método Vico. Ah, é domingo, tá. Beleza. E domingo à tarde é o IPython contigo. Beleza. E aí acabou, né? Aí depois faltam mais umas 2 ou 3 aulas e não tem mais nada. A Paula vai falar de tris, o Maeda deve falar do FI trade-off, e aí já tá acabando, os assuntos já estão acabando. Tá? Acaba o assunto? Acho que não, hein? Acho que vai surgir mais coisa aí, hein? Não, vai surgindo, mas aí vai surgindo por demanda também, né? Eu não quero Sim, ficar sim. enchendo o saco de ninguém também. Tá? Que isso, velho. Por mim, a gente podia tornar isso permanente. O único problema só é eu conseguir conciliar com a patroa. Mas. O Vitor tá quase chamando ela pro grupo também, né, Vitor? Entendeu o negócio aqui pra estudar maneiro e tal. Coloca ela sentada do teu lado aí, Vitor. Pô. Ela é engenheira ambiental, cara. Pior que ela teria. Só Aí, que já tá em casa já, É um negócio que ela trabalha em resposta à emergência na área de petróleo. Aí ela tá basicamente, tipo, com essa crise, ela tá ligada 24 horas por dia, né? Aí sábado e domingo ela trabalha também, eventualmente. Aí Entendi. Mas acho que algum dia eu vou pedir pra ela dar alguma palestra de alguma coisa de viagem, assim, de resposta de desastre ambiental, uns negócios assim. Trazer ela, uma boa. Pô, é maneiro, hein? Vai ser legal, vai ser legal. Tá beleza. Eu vou pedir pra ela. A gente conversa com isso quando passar um pouquinho essa crise. Tá jóia. Valeu então. Falou. Boa tarde, Até, mestre. pessoal. Galera, vou Galera. atualizar aí o calendário. Se eu esquecer alguma coisa, depois vocês podem alterar também. Valeu? Tá jóia. Beleza, valeu, Vitor. Valeu, tchau, pessoal. Valeu, mestre. Tchau, Obrigada, galera. Cláudio. Valeu. Valeu, Cláudio. Obrigado, cara. Valeu, Cláudio. Excelente.